Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 2 do Assombração. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, o episódio 1 do Assombração, provavelmente você deve se lembrar que eu disse que em todos os episódios de número par vão acontecer entrevistas aqui no estúdio do Assombração. E a primeira delas, você ouve agora. Neste episódio, você vai conhecer o caso do Alex. Segundo ele, já viu espíritos, ouviu vozes, inclusive viu e conversou com um fantasma que estava no sofá da casa de sua avó. E o pior de tudo foi que ele presenciou a possessão demoníaca do próprio pai. Começa agora a sua segunda experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Você está ouvindo Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Portanto, começamos então a partir de agora a primeira entrevista do podcast Assombração no seu segundo episódio. Estamos gravando hoje, no dia 23 de maio de 2019, exatamente às 2h27 da tarde. Ao meu lado, aqui no nosso estúdio, para contar as suas experiências e as suas histórias sobrenaturais, Alex. Obrigado por me trazer aqui, é uma honra estar aqui hoje, pra gente contar essas histórias magníficas. Divulga seu Instagram pra galera poder conhecer você. Landim Menezes, segue lá, curte a foto. Landim? Lá. Menezes. Landim Menezes, tudo junto. Isso. Bom, o Alex é meu amigo de faculdade, a gente faz produção audiovisual juntos, e aí um dia conversando, batendo papo, falando sobre assuntos aleatórios, a gente simplesmente começou a falar sobre espíritos, assombrações e fantasmas. Eu não sei por que a gente começou a falar disso, foi do nada assim, mas aí a gente começou a falar e caímos nesse assunto. Ele me contou algumas experiências que ele já passou, sobrenaturais, e depois disso o convite foi inevitável. Eu falei, bom, você precisa dar uma entrevista pra mim, lá no Assombração, contando essas histórias, essas experiências que você já passou. Cá estamos hoje, então Alex, pode ficar à vontade, o microfone é seu. Conta pra gente então as suas experiências sobrenaturais. Pode ficar à vontade. Foi num sábado, não lembro o dia literalmente, mas foi em 2010. 2010, 9 anos atrás. 9 anos atrás. Eu tava na casa da minha avó e eu comecei a usar óculos esse Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha uns 10 anos? 12 anos por aí. Beleza. E aí eu comecei, fui lá dormir na casa da minha avó, fui tirar aquelas férias de escola, sabe, magnífica, aquele junho. Legal pra caramba. Legal pra caramba. E aí eu fui dormir. E na casa da minha avó sempre aconteciam coisas estranhas, sabe? Você dava meia-noite, tudo apagou, tudo desligou. Você ouvia a porta abrindo, você ouvia as coisas acontecendo. Mas isso era só você que escutava ou todo mundo conseguia ouvir isso? Muita gente já passou por lá. Sua avó ouvia isso, não? A minha avó já ouvia isso e já... Ela falava pra você? Sim, já falava pra mim. E ficou meio que estranho, até assim, eu ficava com medo de dormir lá. Às vezes eu ficava o dia todo, a noite toda acordado, ou minha avó mandava eu rezar alguma coisa antes de dormir. E ajudava a oração? Ajudava, porque eu capotava no sono rapidamente. Isso era bom. Aí, só que teve esse dia que eu esqueci meu óculos na sala, e eu levantei, acho que eram umas 2 ou 3 da manhã. E aí eu falei, tô com vontade de ir no banheiro. Certo. Aí eu saí acendendo a luz do meu quarto, e fui pro banheiro. Quando eu tava passando pela sala, eu vi a televisão ligada e alguém deitada no sofá. Só que eu não conseguia ver o rosto. Uma mulher, no caso, né? Sim, eu falei... Alguém deitada, você falou. Alguém deitada, eu falei, vó, é você? Ela, com a voz da minha avó, falou que era, tal. Eu não acredito nisso. Ela falou com a voz da minha avó, e aí, falou, não, sou eu, é que eu tô sem sono, tal, mas vai dormir. Falei, tá, só vou no banheiro, e fui no banheiro, então, voltei. Peraí, vamos devagar com essa história. Você foi até o sofá, até o banheiro. No sofá, você viu uma pessoa que você não conseguia ver o rosto. Sim, mas pelo jeito do corpo e pela voz, é lógico, você sabia que era sua avó. Não sabia pelo corpo porque tava tudo embrulhado. Mas só pela minha... Com voz... cobertor, no caso? Isso, tava como se fosse uma capa.
O cobertor era azul. Eu lembro que o cobertor era azul, especificamente. Era da sua casa aquele cobertor, pelo menos? Nunca tinha casa visto, da sua avó? nunca tinha visto. Ok. E o rosto como se tivesse com algo preto no rosto, sabe? Que não dá pra você ver no escuro. Você não ficou com medo disso, de ver uma coisa assim? Primeiramente não, porque eu escutei uma voz familiar, que foi a minha avó. A sua avó falando, que eu pensei que era minha avó deitada ali. Assistindo televisão. Isso, aí ela falou, não, tô aqui, tô sem sono e vai dormir, que tá tarde. Falei, só vou no banheiro. Disso que eu fui no banheiro e voltei, ainda a televisão tava ligada e a pessoa tava lá, assistindo televisão. Continuou lá, tava deitado no sofá. E aí eu saí, eu deitei e falei, putz, cadê meu óculos? E aí eu voltei pra sala. Certo. Quando eu voltei pra sala, o que aconteceu? Ai. Eu vi, a televisão tava ligada ainda, não tinha ninguém no sofá, eu peguei meu óculos e olhei pro lado pro outro, nada. Eu desliguei a televisão, só que antes de desligar a televisão, eu fui mexer na porta do quarto da minha avó. Porque ela sempre, tipo, fora ou dentro, ela deixa aberta. E no dia tava trancado. E aí, eu achei estranho e voltei rapidamente. Não teria sido a sua avó que tava na sala, depois ela voltou pro quarto, ela foi pro quarto, porque depois de 4 ou 5 meses, a gente conversou e ela falou que em nenhum momento da noite ela saiu pra ver televisão de madrugada. E pode ser alguém que eu tinha visto realmente, tipo... Falei, vó, mas tava com sua voz, você não lembra disso? Algum outro parente? Você com sono achou que era sua avó? Não, o meu tio tava Pode dormindo. Pode acontecer, né? Não, impossível. Não com a mesma voz da minha avó. Eu lembro da voz específica. A minha avó falou, você não sonhou? Eu falei, poderia ser um sonho. Eu não lembro tanto detalhe. Isso é verdade. Eu lembrava a cor do... Não, e também dá pra saber quando é um sonho e quando é real a coisa. Eu lembrava da cor do cobertor, eu lembrava... Que era azul. Azul, eu lembrava da voz da minha avó ser bastante familiar pra mim. Tava passando uma reportagem na televisão e, tipo, eu lembro especificamente a cor, o jeito do meu óculos, eu lembro ter levantado, o horário também de eu ter levantado, então, tipo, é muitos detalhes pra ser um sonho, saca? Foi bem macabro. Foi real, então, a coisa ali. Quando eu percebi, falei, putz, né, tipo, então tá, tipo, naquele momento eu não senti medo, porque pra mim podia ser minha avó, que já tava, mas quando eu perguntei pra ela, ela falou, não era eu. Mas o fato de na hora você ter percebido que a pessoa que tava ali no sofá, a suposta, entre aspas, sua avó, tava sem rosto, não te deixou um pouco assustado? Ou o que tá acontecendo aqui que ela tá sem rosto? Porque tava só a TV ligado e tava escuro a sala. Aquela luz baixa só a televisão. E eu conseguia ver a luz batendo da televisão no cobertor. Reflexo no cobertor. No cobertor. Eu dava pra ver porque a cor era azul. E tava tudo escuro. A única luz que tinha acesa era do meu quarto que eu tinha levantado. Que fica no corredor. Então, tipo, literalmente não conseguia ver o rosto. Tava bem escuro. Preto. Um preto fosco. Bem tipo, como se alguém tivesse encapuzado e ali, como se tivesse pegado o cobertor, jogou, fez uma... Cobriu a cabeça ali. Cobriu a cabeça e se enrolou toda. Fez uma toquinha. Isso. E se enrolou todo. Foi e assim quando você saiu do banho, você voltou pra pegar seu óculos que você tinha esquecido, já tava só a televisão ligada e a pessoa já não tava mais lá. Não tava lá. Você não pensou... O sofá tava arrumado, isso que era incrível. Tipo, tava do jeito que minha avó deixa de... Bonitinho, todo esticadinho. Não tava as almofadinhas toda arrumadinha. Você não pensou em dar uma volta pela casa, procurar se tava aquela pessoa, não, aquela eu coisa ali? Já tinha me cagado já na época, porque... simplesmente, você ficou com medo, lógico. Fiquei, cara. Não tem como você não ter medo por uma coisa que não tem explicação. E, tipo, à noite a gente falava, deve ter rato passando, mas não era rato. A casa da minha avó era super higienizada, era super limpa. E, às vezes, você ouvia coisa de prato, alguém mexendo nos pratos, um copo sempre durante a noite. Sim, e minha avó me contou uma história, que depois que eu saí de lá, que ela foi abrir uma xícara novinha, e quando ela tirou do plástico, a xícara virou pó. Ô, louco. Sim, e ela falou que nunca deixou cair, nunca era nova. Ela, tipo, por algum momento da vida, ela falou, eu vou pegar e tomar um café nessa xícara. Então, quando ela tirou, tipo, que tava quebrada. A xícara desfez. Virou pó, literalmente virou pó. Não totalmente pó, mas quebrada, sabe? E foi isso que eu consegui visualizar quando você falou. Sim, mas virou pó. A xícara inteira, ela vai ela falou, ela tirou, ela pegou como se fosse normal. Quando ela abriu, ela quebrou e tem umas partes que virou realmente pó. No mínimo estranho isso, né? Muito estranho. No mínimo estranho, sendo que a xícara era nova, nunca tinha nem sido usada. Tirou do Um plástico ainda, tava dentro guardado, bem guardado. Mas essa história aí que você viu um espírito no sofá da casa da sua avó, foi a sua primeira experiência sobrenatural ou já teve alguma coisa antes disso? Não, outras coisas menos, sim, foi quando eu realmente dormia lá e escutava as coisas. E às vezes eu ficava noites em claros acordada e não dormia. Porque aí, tipo, quando eu batia o sono, tipo, dava umas 4 horas da manhã,
Eu tava com o celular repetindo um vídeo que eu já tinha assistido 1000 vezes. Só pra hora passando só logo. Pra passar logo. Aí eu consegui dormir. Nossa. Mas a minha avó sabia que aconteceu isso e ela resolveu consultar um centro espírita. Hoje minha avó é espírita, né? Tipo, ela tinha qual religião antes? Ela ia pra uma igreja, acho que não sei se era católica. Mas ela ia pra essa igreja e, tipo, ela ouvia as coisas também. Como não sou eu, meus tios também já ouviu. A minha tia também já ouviu. Ela me contou o negócio que ela saiu pra vir no banheiro. Minha bisavó morava atrás da minha avó. E aí ela, infelizmente, faleceu. E aí, passando um tempo, acho que passou um ano que meu tio casou e minha tia tava descendo. Não, pera, essa história que você tá contando agora aconteceu depois do falecimento da sua bisavó. Isso. Tá. E aí, desceu a escada, aquelas escadas de caracol. Sei, desceu isso é a escada, bem antiga mesmo na época. Desceu na escada. Quando ela olhou pra frente, tava escuro ainda, porque tava indo abrir, era umas 4:30 da manhã. A minha tia viu uma coisa branca, full branca, tipo, como se fosse uma pessoa. Daí a minha tia já saiu correndo de volta lá pra cima e chamou minha avó. Porque minha avó já tem mais controle sobre isso, mais alguma coisa sobre isso, sobre espírito, entendeu? Até quando eu, tipo, às vezes eu vejo alguma coisa, eu comento, porque às vezes você pode ter esse sexto sentido quem acredita, né? Sua avó tem uma certa mediunidade com esse tipo de coisa, então, de conhecer. Eu às vezes tô em casa sozinho, passo alguma coisa preta assim, eu penso que é um gato. Mas às vezes não, às vezes eu tô subindo a rua, era de tarde, a minha janela é branca, eu olhei rapidamente, pra mim tinha alguma coisa me observando. Quando eu olhei de novo não tinha nada. Entende? Então é tipo, pra mim, tipo, não faz diferença que eu não tenho tanto medo. Mas tem umas coisas muito macabras que você deve sentir Você medo. se acostumou com isso já um pouco, então? De tanto escutar, de sentir coisas, você foi pegando um certo costume, né? De sempre, já vi. O repetitivo, sabe? Vira costume. Eu acho que foi curiosidade. Sabe quando você tem a curiosidade, mas você não sabe se tem medo daquilo ou não. Sei, e aí você vai se descobrir aquela hora se o negócio é sério mesmo ou você tá vendo coisa, por falta de você virar a cabeça tão rápido assim, às vezes você vê alguma coisa, mas não é nada. De 0 a 10, quanto que é o seu medo em relação a isso? 0 a 10, naquela época eram 10. Era 10, era super medo, até porque era recente pra você. Sim. Hoje em dia, depois... 9 anos depois, 2019 agora? Depois que eu vi uma coisa acontecendo com meu pai muito estranha, que meu pai tem incorporado uma outra pessoa, um outro jeito. Uau. O jeito que meu pai tava comendo no aro dele, ele já tinha bebido também bastante. Aí fala, isso é bebida. Não, é que tem boatos que quando você bebe, faz as coisas, o mundo espiritual com você se sente mais frágil, mais fraca. Então, a pessoa que tá, o espírito tenta entrar, vamos dizer assim, né? Tenta entrar e ser essa outra pessoa. Já aconteceu isso com meu pai. Quando aconteceu com ele, eu tive esse medo de novamente, mas, sabe, eu fiquei uma noite em clara, sem dormir, porque pra mim sempre tinha alguém falando no meu ouvido, eu não conseguia dormir. E eu virava pro lado pro outro e acabei não conseguindo dormir. Foi dormir de manhã, de novo. Mas, tipo, aí que tá. A curiosidade por eu ter tentado entender, tentado ficar aquilo na minha cabeça, a cena, me fez criar um medo. Mas se algo acontecer do nada e eu não for curioso, eu não tenho medo. Entendi. Entendeu? A parte da curiosidade é que vai me deixar com medo se eu for atrás saber o que é. Às vezes você escuta alguma coisa e quer saber o que é. Putz, foi meu gato. Putz, meu cachorro. Putz, foi o espírito da madame. Normal, tá ligado? Normal na onde? Aonde? Não existe essa parte normal. Então por isso que às vezes quando eu tô em casa, jogando, fazendo algum trabalho, editando, eu viro uma cabeça muito rápido, eu vejo alguma coisa passando. Só que aí eu não fico curioso pra ver o que é mais. Você nem se importa muito, passou, passou. Ok, eu tudo falei, certo. mano, foi minha visão? Não sei, foda-se, volta. E aí é onde quando você não se assusta mais, você não sente mais aquele nervosismo, aquele medo. Acho que eu só voltaria a ter medo se eu visse realmente. Algo parado na sua frente, um corpo de alguém, algum conhecido ou não, enfim. Acho que aí eu sentiria um certo medo. Só que eu também não faria muita pergunta. Então até hoje você nunca chegou a ver literalmente um espírito, um fantasma na sua frente? Não, mas já senti sensações estranhas. Quais? Uma que eu tinha comentado que foi de respirar, sabe? A sensação de respirar. Tipo, um amigo meu teve a avó dele que morreu naquele quarto. Aí eu tava lá e ele falou que ali às vezes acontecia esse falta de ar. Então, como posso te dizer? Eu sentia... Teve uma hora quando eu vi isso aí, eu comecei a ficar...
eu ficava sem ar mesmo, eu falei, mano, deixa eu ir pra janela, deixa eu... Dar uma respirada. Dar uma respirada. Você tem uma certa mediunidade com isso, né? Coisa que poucas pessoas têm, ainda bem, porque muita gente iria ficar com medo, assim como eu. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho clarividência. Eu não gosto muito de ter isso, mas tudo bem. Minha mãe tem muito mais forte que eu, essa clarividência dela. Mas às vezes eu vejo vulto, eu vejo coisas que eu literalmente não queria ver, mas eu vejo. Às vezes eu escuto coisas que eu não queria escutar. E doido eu ainda não tô, não é? E eu acredito muito nisso, que é uma coisa que é muito pesado, assim. E eu sinto medo, eu não queria ver. Por outro lado, às vezes eu tenho curiosidade, então eu fico um pouco em cima do muro com isso, mas de verdade eu sinto medo e eu prefiro não me aproximar muito disso. Eu não sei se eu estaria certo ou não de fazer isso, entendeu? De ir atrás, querer descobrir, mas é uma coisa que eu faria, sabe? Uma coisa que sempre me diz, a minha avó me disse, que tipo, normalmente os caras falam assim, os espíritos passam, acende uma velinha pra mim, faz essas coisas, não sei se você já ouviu. Já ouvi dizer. Já ouviu dizer. A minha avó fala que isso é só pra tirar a gozação da sua cara. É como se fosse a piada do século pra eles, tá? Só pra dar risada da sua cara. E meu pai também, quando meu pai já viu bastante, ele falava que de noite ele sentia essa perturbação, ele meteu o facão embaixo da cama e nunca mais... nunca mais apareceu nada. Nunca mais apareceu nada, né? Caramba. Tipo, acho que foi um jeito de falar, pô, tô protegido, aqui, qualquer segurança. coisa meta a faca. Mas é um espírito, a faca e nada ali, é a mesma coisa. Aliás, poderia ser usado até contra ele. Mas sua mente cria um jeito de segurança, um jeito... Tô seguro, sabe? É aquela coisa de você ver um capeta andando pela sua casa, você vai, deita e se cobre. Tá protegido. Tá bem isso. Ou você fica com o pé de fora do edredom, do cobertor ali, você acha que o capeta pode pegar meu pé. Muita gente pensa aí, tem um pensamento meio inocente, né, em relação a isso. Mas quando a gente é criança, se isso existe, eu acredito, para as pessoas que, quando você é criança, você vê muita coisa. Os olhos de uma criança é muito inocente. E acho que acaba que você vê muita coisa que você nunca viu, ou no escuro, até por isso, fala, você tem medo de escuro por causa disso. Então, tipo, do bicho-papão, não por causa que existe aquelas músicas da Ana Neném que a Cuca vem pegar, não. Não sei como horrível, o pessoal aliás. dormia com isso, mas... Não dá, sem condições. Mas quando você... Às vezes, quando eu voltei de um Hopi Hari uma vez, que era a Noite do Terror, eu olhei pra aquilo, tipo, numa noite, eu via coisas que acho que poderia ser da minha imaginação ou não. No Hopi Hari, quando você foi? Nem foi exatamente Hopi Hari, foi Play Center, o famoso Play Center. A Noite do Terror do Play Center, eu cheguei a visitar lá uma vez. E, tipo, você via coisa no preto. Eu pequeno, 9 anos, via coisa no preto. E eu tinha medo de ver pessoa fantasiada, coisa. E eu lembro que meu pai deu até um tapão, não sei no que tentou me assustar aquele dia. Mas, pra mim, foi aterrorizante. Chegar em casa, eu não sei se passou a noite, eu tava com medo daquilo ainda, do que os caras estavam me assustando e tal. E... de repente eu comecei a ver aquilo no escuro, sabe? Tipo um redemoinho, ou alguma careta feia, ou alguma coisa, não sei. Eu na infância eu via muito isso também. De olhar pro escuro e ver uma careta estranha, uma coisa que não tava ali, mas na minha cabeça tava. Era bem louco isso. É bem louco isso, apesar de, tipo, for crescendo, você for amadurecendo, nunca mais vi. Mas aí você vê essas coisas, eu acho que a mais estranha mesmo foi essa que eu te contei, de eu ter visto a voz da minha avó e minha avó falar, meu neto, não fui eu. Então, tipo... Foi o pior. E a voz ter a entidade, o espírito, enfim, qualquer que seja a nomenclatura ou o nome da coisa que estava lá sentada no sofá, ter respondido, conversado com você, né? Até hoje a minha avó, isso que assusta mais ainda. Como ela pegou essa coisa pro lado espírita, a minha avó ela reclama porque eu sou um pouco gordinho, tá? Ela fala, meu filho, você tem que se cuidar, você tem que se tratar, essas coisas. E ela fala, Júnior, elas me chamam de Júnior lá, porque meu pai também chama ela Júnior. Me falaram do outro lado que você tem que se cuidar. Esse corpo não é seu, esse corpo é emprestado, tal. Ela fala que Jesus me deu esse corpo, Deus criou e tal. E ela me fala essas coisas. E eu falo, tá, vó, obrigado. Entendeu? Você não leva isso muito a sério, então? Levo sim, mas por outro lado é meio assustador. Porque você nunca sabe o dia da manhã. E aí você vai fazendo as coisas e você vai pensando 2 em 2 em 2. Tipo, seu mundo é vamos dizer que é um cubo mágico. Tem todas as cores que vocês são felizes. E alguma cor desloca dali e você fica com aquela cor pensativa. Você fica esfregando. Pô, cadê a cor daqui? Você fica agoniado. Então é isso que eu senti durante muito tempo. Eu fiquei agoniado, tal. E, tipo, isso me remoeu muito.
vazio, uma certa pergunta sempre ficava ali pra você em relação a isso. Sempre ficava, será que realmente ou minha avó fez de um jeito que ela sabe que eu tinha medo, me fez passar? Você busca respostas? Não. Você não quer nem contato mais com isso? Não, porque eu acho que seria desrespeito. Com eles ou com você mesmo? Com ambos. Porque Com os dois. é a mesma coisa não sei se você já viu aquele jogo Ouija. Que o pessoal Tábua de Ouija. Tem até um filme, inclusive, né? O pessoal tem uma certa regra lá e fala assim, você não pode perguntar quando ele morreu, como isso aconteceu, a idade Por que dele. que morreu e tudo isso, mais. fala que é uma falta de respeito, ele não gosta. Eu acho que é a mesma coisa entre ambos, sabe? Como você não gosta de saber as coisas, tipo, será que eu vou ganhar na loteria? Será que essas coisas? Então você não sabe dessas respostas, você não, acho que não deveria saber. Deveria descobrir elas, sabe? Porque se você achar que sabe tudo, ele me deu a resposta que vai acontecer em tal dia. Talvez, cara, você fica tão agoniado, já pensou o cara falar, Levi, você vai morrer tal dia, tal dia, tal dia. Tá louco. E chega nesse dia, você fica assim, Vou morrer. Fica naquele desespero todo, aquela coisa alucinante. E você... Sem condições. Esperado. Alex, agora fala pra mim uma coisa. A sua maior experiência sobrenatural que você acha que pra você foi a mais impactante até hoje na sua vida em relação a experiências sobrenaturais? Foi essa da sua avó no sofá? Ou teve uma coisa mais além que você pode contar pra gente? O do meu pai. O do seu pai. Do meu pai que eu Ele incorporou, né? Ele incorporou não só o ele, espírito. né? Tipo, meu tio Alan também. E eu fiquei muito assustado que minha avó tava na Bahia, isso aconteceu na Bahia, minha avó ainda tava lá. Eu liguei pra minha avó falando, tipo... Vó, o que eu faço? Eu não sei. Ele tá aqui, a minha avó falava, fala o nome dele inteiro perto dele 3 vezes, 4 vezes pra ele sair disso, sabe? E aí eu comecei a falar, comecei a dizer, comecei a comentar, falei perto dele. Meu pai tava comendo e dando uma risada que não era dele. Sabe quando você vive muito tempo... Ele passou um dia inteiro assim, desse jeito? Não o dia todo, foi noite, sabe? Já bebeu bastante e tal, mas meu pai... Eu conheço meu pai bêbado e eu conheço meu pai sóbrio. Então, tipo... Não era nenhum dos dois ali. Não nem era ele bêbado e nem ele querendo fazer exato. uma graça Sabe quando com você vocês? senta assim, que você senta e vai comendo normal e, tipo, faca, arroz, você vai cortando as coisas e vai comendo. Certo. E meu pai tava comendo de um jeito que ele pegava um prato, botava aqui perto realmente da boca, pegava o garfo e tava comendo assim, bem rápido. Enfiando dentro da boca a comida. Empurrando a comida, né? Aí uma pessoa que tava lá falou, gente, meu marido comia assim. Eu falei, eu nunca vi meu pai comendo assim. Tá, agora peraí. Essa pessoa que tava lá e que falou, gente, meu marido comia assim. O marido dessa pessoa já morreu? Já tinha morrido. O marido dessa pessoa era algum parente de vocês? Era alguma coisa Não. assim? Ou era alguém conhecido só? Não, nem conhecido. Foi um relacionamento que aconteceu entre o meu tio e essa pessoa. E criou vínculos, laços, né? E aí foi fazer, vou fazer aquela feijoada lá em casa, tal. Aí, sabe, aquela festinha básica, sabe? Que família, convida a família, amigos, tal. E isso aconteceu, sabe? E ela falou que o marido dela dava risada daquele jeito que o meu pai tava fazendo. Meu pai não conhecia essa pessoa. Comia daquele jeito. Então, no caso, essa mulher tava se relacionando com seu pai, namorada do seu pai? Não, não tinha nada de relação. Tava relacionando com meu tio. Com seu tio. Isso, com meu tio. Tá. E aí, o ex-namorado dela, né? Ex-marido. O ex-marido que morreu. O ex-marido que morreu incorporou no seu pai. Isso. O que não tem relação nenhuma. Nenhuma, tipo... Super distante, aliás. Nada. E acho que acho que um dos motivos que eu lembro de ter falado, ele falou assim, eu voltei por causa do meu filho mais novo, ele é o único que presta nessa família, falando isso. Essa frase saiu da boca do seu pai? Saiu da boca do meu pai. E tipo, eu sou filho único da parte da minha mãe. Ou seja, não era você. Não era eu. Eu sou, e mesmo se eu fosse, eu sou o mais velho. E o seu pai, como que ele reagiu depois disso, quando ele voltou a ser ele mesmo ali, vamos dizer assim? Sabe, ele não sabia normal, de nada. Voltou normal, ele falava que não lembra do que aconteceu. Somente isso, ele não lembra o que aconteceu. Aquele dia, aquele momento, não apagou. Lembra, acabou. Tipo, ele não sabe o que aconteceu. Então a gente teve que contar pra ele, mas ele não lembra. Aí, quando a minha avó chegou lá no outro dia, conversou com eles e tal, pra ver e tal, e mandou meu tio procurar um pouco mais. Sua avó espírita, né? Mandou. Não entende um pouco mais disso. Pesquisa mais sobre isso, vai no culto, vê o que acontece, pra isso não ficar acontecendo com você.
E aí meu tio fala que quando acontece isso, você fica mais cansado, você fica mais fraco, você fica com sono e você quer dormir, porque energia é assim, entendeu? Então, tipo, Suga a sua energia, né? suga. Acho que deve cansar tanto a sua parte espiritual quanto a sua parte física, né? Bom, também, eu acho que sim, eu não estudei isso, sabe? Mas seu pai ficou assim. Vamos. Meu pai ficou, mas também não estudou. Meu pai acredita... Não, quando você viu que o seu pai ficou desse jeito, com essa possessão, depois que isso passou, ele ficou com esse cansaço físico realmente? Bom, como passou o aqui. dia todo, e ele também já tava bebendo, também essas coisas... Misturou uma coisa com a outra, né? Misturou uma coisa com a outra. Eu não sei se ele teve esse cansaço. Talvez o cansaço dele era, tipo, passou o dia fazendo isso, aquilo. Ou a bebida que ele tomou também, cachaça cansa. Cansa. E talvez foi só aquilo. Mas a experiência que eu tive ali foi meio assustadora. E aquele dia, exatamente naquele dia, eu ia dormir lá. Você não quis dormir mais, Não né? quis dormir lá porque eu fiquei preocupado com meu pai. Claro. Sabe? Tipo, falei, vou pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir. Mas seu pai ficou lá e você saiu fora. Meu pai foi tomar um banho e tal, deu os remédios de pressão dele e dormiu. Aí no outro dia... foi dormir com a mulher dele. No outro dia... Corajosa essa mulher dele, hein? De dormir junto com ele. Eu não dormiria, não. Deixa lá. E aí, tipo, aconteceu. Tipo, aí eu mesmo não conseguia dormir. Pra mim, tipo, eu deitava na cama e eu via, tipo, alguém falando... alguma coisa. Tipo, não lembro as palavras. Sem sentido nenhum, assim. Não sei se tinha sentido algum, tipo... Eu não lembro realmente as palavras. Faz um tempo já, né? Já faz um tempo. Isso faz 2 a 3 anos. E, tipo, eu ficava falando alguma coisa. Toda vez que eu pegava no sono, tipo, eu batia os olhos, assim, dava uns 2 minutos, alguma coisa falava na minha vida que eu não conseguia dormir. Era não lembro se era uma voz de mulher, homem... Tinha uma voz ali, então. Era alguma coisa sussurrando no meu ouvido. E meu quarto tava trancado, não tinha ninguém pra fazer aquele tipo de brincadeira. Era impossível, então. Impossível. Tipo, só tava eu, um afilhado do meu pai e só. E, tipo, e o afilhado do meu pai acho que tava numa festa até esse dia. E a mulher do meu pai. Só. E, tipo, os dois estavam juntos, eu tava sozinho trancado dentro do quarto. Uma história, no mínimo, curiosa, né? Ah, se você quiser explorar a região... Não, eu tô sossegado aqui em São Paulo mesmo. Que é um pouco meio... assustador. Pra quem... de primeiro contato, sim. Imagina. Mas acho que se acontecesse de novo, eu teria curiosidade de saber o que. Agora, Alex, na sua opinião, você acha que fantasmas são coisas reais? Realmente existe? A pessoa ali que morreu, faleceu, enfim... e se transforma em fantasma, em espírito, ou essas coisas que a gente chama de fantasmas são demônios? Bom, isso envolve um papo todo sobre religião. Também. E eu vou falar que eu acredito. Você tem alguma religião? Eu sou... não tenho. Agnóstico. Sou agnóstico, mas eu já fui em várias igrejas. Eu acredito. É cristão, eu acredito em Deus. E, mano, pra mim não tem essa, sabe? Eu acho que sim, existe. Fantasmas. Pessoas que morreram. Sim, e que vêm ali, entre aspas, assombrar, vamos dizer assim. E acredito também que a gente está num mundo tão grande que pode também existir outras vidas. Não é só tipo, olha, o mundinho é só seu, só você vai viver, sabe? Então, ambos, pra mim, é bem acreditáveis. Eu acredito sim. E você fala, existe aquela que fala, só acredito vendo. Eu acredito sem ver mesmo. Porque se eu visse alguma coisa, sei lá, como eu já vi, mas tipo, eu tive aquela voz semelhante, mas se eu visse realmente alguma coisa fora do comum, tipo um rosto que eu não conheço, alguma coisa que eu não conheça, eu ia ficar bem assustado. Com certeza. Bom, Alex, a gente encerra a nossa entrevista por aqui, mas antes eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua coragem de vir até aqui no nosso estúdio falar sobre isso, que a gente sabe que não é nada fácil, não é nada bom falar sobre esse tipo de coisa, mas é uma coisa que é interessante e é muito bom da sua parte em ter compartilhado isso com a gente para que as pessoas conheçam a sua história. Muito obrigado. E esse foi Alex Landim aqui no estúdio do Assombração, contando as suas histórias, as suas experiências sobrenaturais. E se você que está me ouvindo agora também tem alguma história e quer contar aqui no Assombração, é só você entrar agora no Instagram @assombraçãopodcast. @assombraçãopodcast. Lá você vai até o direct e manda a sua mensagem de texto ou a sua mensagem por áudio, contando a sua história e a sua experiência sobrenatural. Aí então a produção vai entrar em contato com você
para pegar mais detalhes da sua história e os seus dados. Depois disso, a sua história será contada aqui, no seu podcast de terror. As histórias aqui contadas neste episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. Esse é o Assombração.